Olá, sejam todos muito bem-vindos à discussão de mais um tema relacionado à microbiologia. Hoje falaremos sobre os alimentos probióticos e as suas possíveis funções. Será que esses alimentos realmente funcionam? É o que veremos logo depois da vinheta. Vamos começar? As primeiras funções benéficas desempenhadas por alguns micro-organismos são atribuídas ao microbiologista russo Ilya Metchnikov, quando sugeriu que as bactérias produtoras de ácido lático em leite fermentado poderiam conferir, atenção, benefícios à saúde humana, o que ele acabou rendendo o Prêmio Nobel de Medicina no início do século XX. Já o termo probiótico, que tem origem grega e significa para a vida, foi inicialmente introduzido na literatura médica por Lilly Stilwell no ano de 1965. Embora muitas definições já tenham sido propostas para os probióticos nestes últimos anos, atualmente se considera aquela sugerida pela reunião conjunta de especialistas da FAO, a Organização de Alimentos e Medicamentos das Nações Unidas, bem como da Organização Mundial da Saúde, a OMS, realizada no ano de 2002, que define probióticos como sendo micro-organismos vivos administrados em quantidade adequada, a qual confere um efeito benéfico à saúde do hospedeiro. Nessa definição, observamos que dois pontos são bem enfatizados. Os micro-organismos precisam estar vivos e em quantidade adequada. Os critérios utilizados para classificar o micro-organismo como sendo probiótico são ter origem humana, não ser patogênico, ser resistente ao processamento industrial, ser estável e permanecer viável após exposição aos sucos digestivos, aderir-se à célula epitelial, ser capaz de persistir no trato gastrointestinal e ser capaz de influenciar a atividade metabólica local. Dentre os diversos gêneros que integram este grupo, destacam-se o Bifidobacterium e o Lactobacillus. Em relação às bifidobactérias, essas são bacilos bifurcados, gram-positivos, não formadores de esporos, desprovidos de flagelos e anaeróbios. As principais espécies de bifidobactérias associadas a atividades probióticas são Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium infantis e Bifidobacterium lactis. Já em relação aos lactobacilos, estes são bacilos gram-positivos, incapazes de formar esporos, desprovidos de flagelos, sendo aerotolerantes ou mesmo anaeróbios. As principais espécies de lactobacilos associados a atividades probióticas são Lactobacillus acidófilos, Lactobacillus casei e Lactobacillus plantarum. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre a microbiota intestinal e a relação dessa com os probióticos. Logo após o nascimento, o trato gastrointestinal é estéril, ou seja, desprovido de micro-organismo, sendo que ao final das primeiras 24 horas de vida, pode-se encontrar até um número significante de bactérias anaeróbias facultativas, micrococos, streptococcus e coliformes. Um outro ponto que merece destaque especial é que crianças alimentadas exclusivamente de leite materno tem um predomínio maior de 90% de Bifidobacterium e Lactobacillus, o que é altamente positivo. Porém, nos alimentados
Com leite artificial, estas bactérias perfazem somente entre 40% e 60% da microbiota. Já as crianças que recebem leite de vaca têm um número ainda menor de bifidobactéria na sua flora intestinal. E o que é pior, predomínio de Escherichia coli e bacteroides. No indivíduo com sua microbiota já estabelecida, a influência dos probióticos, atenção, limita-se em geral ao período em que são empregados. Assim, para que esses indivíduos mantenham a mudança desejada em sua microbiota intestinal, deverão consumir de maneira contínua e indefinidamente esses micro-organismos. Tanto ao nascer quanto durante o crescimento, deve-se, de fato, beneficiar a flora intestinal através de uma alimentação saudável, evitando o uso indiscriminado de antibióticos e, atenção, controlando o estresse, pois esse pode alterar de fato a microbiota intestinal. A microbiota intestinal contém entre 400 a 1.000 espécies de bactérias, das quais, atenção, somente 30 a 40 são predominantes. Considera-se saudável a microbiota intestinal onde exista grande participação, como já dito, das bifidobactérias e dos lactobacilos. Os principais mecanismos de ação dos probióticos são produção de substâncias com atividade antimicrobiana, competição por nutrientes, competição por receptores intestinais para adesão, efeito imunomodulador, restauração da alteração de permeabilidade intestinal, quebra de proteínas no trato gastrointestinal. Bem, em relação à produção de substâncias com atividade antimicrobiana, a produção de proteínas denominadas bacteriocinas irão auxiliar na destruição de micro-organismos indesejáveis. Em relação à competição por nutrientes, aqui a disponibilidade de nutrientes representa, sim, um fator limitante ao crescimento bacteriano. O aumento do número de lactobacilos e bifidobactérias impediria, devido à competição, a proliferação de bactérias consideradas patogênicas. Já na competição por receptores intestinais para adesão, uma das ações atribuídas aos probióticos, em especial aos lactobacilos, é a capacidade de aderência a esses receptores, que, não sendo eliminados pelos movimentos peristálticos, acabariam por impedir que bactérias consideradas patogênicas desempenhassem seu efeito enteropatogênico. Em relação ao efeito imunomodulador, o intestino representa um importante palco para as reações imunológicas, incluindo aí a presença de anticorpos como as imunoglobulina A secretora e várias células imunocompetentes, que exercem papel fundamental na apresentação antigênica e na elaboração da resposta imune. Em relação à restauração da alteração de permeabilidade intestinal, os lactobacilos têm a capacidade de exercer efeito sobre a expressão da mucina, estimulando com isso a produção de muco na mucosa intestinal e contribuindo para a eficácia do papel da barreira da mucosa intestinal. Por último, a quebra de proteínas do trato gastrointestinal, os probióticos são capazes de induzir a quebra de proteínas com potencial alergênico no trato gastrointestinal, minimizando com isso o risco de alergia alimentar. Bem, e aí, baseado nos mecanismos de ação que eu acabei de citar, os principais efeitos benéficos atribuídos aos probióticos são síntese de vitaminas e proteínas pré-digeridas, inibição de patógenos, reconstituição da microbiota intestinal após o uso de antibióticos, aumento da imunidade,
diminuição de processos alérgicos, redução da atividade ulcerativa de Helicobacter pylori, controle da colite e possível efeito hipocolesterolêmico. Bem, em relação ao uso de probióticos em relação às diarreias, nós podemos dizer que dentro do contexto atual, os probióticos para essa finalidade devem ser considerados como atenção coadjuvantes das medidas amplamente aceitas como efetivas no controle da diarreia, bem como de suas consequências. O papel dos probióticos na prevenção e tratamento da diarreia pode ser analisado segundo 3 perspectivas: tratamento da diarreia aguda, prevenção da diarreia e prevenção da diarreia secundária ao uso de antibióticos. Bem, um outro produto que parece estar sendo cada vez mais consumido é o kefir. O kefir é um complemento alimentar de alto valor terapêutico e também um alimento, atenção, probiótico. Apresenta-se como um leite fermentado resultante da atividade metabólica de micro-organismos, como bactérias e leveduras, presentes nos chamados grãos de kefir. Como a fabricação do kefir é quase toda artesanal, pode ocorrer que a composição da microbiota desse alimento possa variar de uma produção para outra, ocorrendo perda da cultura de leveduras e bactérias durante a sequência de transferência, tornando difícil a manutenção de um certo padrão de qualidade. Além dos benefícios nutricionais, acredita-se que os micro-organismos do kefir possuam várias propriedades, tais como atividade antibacteriana, atuação no trato gastrointestinal, efeito hipocolesterolêmico, ou seja, diminuidor do colesterol, e estimulador do sistema imune. Bem, em relação àquela pergunta, os alimentos probióticos funcionam? Eu diria que a utilização dos probióticos como aditivo em diversos produtos láticos tem sofrido enormes progressos durante a última década, principalmente em países como o Japão, a Dinamarca, a Alemanha, Rússia e Estados Unidos. No entanto, por se tratar de uma área de estudos recentes, não há dúvida que um maior número de pesquisas sobre os probióticos é necessário para que se possa, de fato, determinar seus efeitos benéficos com mais exatidão, assim como desenvolvimento de pesquisas para certificar a dose terapêutica para cada patologia. Bem, era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. E se vocês gostaram do vídeo, peço que deem um joinha e se inscrevam em nosso canal. Um grande abraço a todos e até mais!